primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhe: subo para o meu Pai, vosso Pai, para Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera, o que ele lhe dissera, estas coisas. Olá a todos que estão ao alcance da minha voz. Nós estamos aqui em frente à Igreja Metodista e convidamos você para parar um pouquinho e ouvir o que Deus tem para falar à sua vida. Estamos comemorando o dia da Bíblia e iremos ler um pouco do que Deus tem para a sua vida. Isso se encontra em João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael,
que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós, vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos viram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, eu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás a mão, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém. Nós queremos então nesse momento agradecer a Deus por esse desafio, né? Durante toda essa manhã estamos lendo o Evangelho de João, reparando um pouco para refletir sobre a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos ter esse momento de oração, encerrando. Um dos objetivos do projeto era distribuir folhetos evangelísticos que enaltecesse a palavra de Deus. Então eu queria orar, agradecendo a Deus, abençoando a vida das pessoas que estão nos ouvindo, né, aqui por perto, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque nós entendemos, ó Deus, que a palavra do Senhor, ela continua valendo para os nossos dias. Senhor, por mais que a nossa consciência, ó Pai, ela tente a ser cauterizada pelo pecado, ó Deus, por tudo aquilo que o mundo tem colocado na nossa mente, no nosso coração,
nós ainda entendemos que a palavra de Deus é palavra viva, é palavra que atinge o alvo, que atinge o nosso coração, a nossa alma. E nós queremos agradecer-te pela leitura da tua palavra nesta manhã, agradecer, ó Pai, por cada vida que recebeu, ó Deus, os convites, os panfletos, ó Pai, que a tua palavra continue a falar o coração, a alma, a mente de cada uma dessas pessoas, e que nós possamos, ó Pai, dizer, em pleno século 21, o século da indiferença, o século do abandono das coisas espirituais, o século onde o homem e a mulher têm vivido, ó Deus, em função dos seus prazeres, ó Pai, e têm esquecido da soberania de Deus sobre a sua vida. Mesmo nesse século do abandono de Deus, nós queremos declarar que a palavra do Senhor é palavra viva, é palavra que confronta os nossos pecados, que confronta as nossas ações, mas é a palavra que o Senhor tem deixado para ser pregada e lida todos os dias da nossa vida, até o dia em que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. A partir desse dia, diz a tua palavra, que a Bíblia será um livro selado, e ninguém mais entenderá a tua palavra, porque o Espírito Santo que traduz a palavra não estará mais sobre a face da terra. Por isso diz Isaías, que nesse dia o homem correrá de um lado para o outro, em busca da palavra do Senhor, porém não mais a encontrará. Esse é o tempo oportuno, e bem-aventurado é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. É na Bíblia a palavra que ilumina os nossos pés, sempre firmes na estrada.